Olá a todos, meu nome é Frank Alarcon, eu sou biólogo, graduando em Medicina Veterinária e Filosofia, doutor em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva e fui gentilmente convidado pela organização deste curso para falar com vocês um pouquinho sobre o lugar dos animais não humanos na política. Então, nos próximos 30 minutos aproximadamente, eu vou me concentrar em abordar esse assunto, mas antes de falar desse tema em específico, eu quero explicar por que eu sou a pessoa a abordar este assunto que é, em certa medida, bastante cabeludo. Nos últimos 10 anos, efetivamente, eu tenho não somente transitado, mas eu tenho efetivamente trabalhado na Câmara dos Deputados, articulando uma série de ações, tanto de melhora na pauta animalista no Brasil, como também de impedimento de tramitação, de articulação de pautas, de propostas legislativas, de ações do Executivo que venham a causar um atraso, um retrocesso aos direitos animais neste país. Ao longo dos últimos anos, eu acabei aprendendo muita coisa, como eu disse, trabalhando na Câmara dos Deputados, efetivamente, com crachá e tudo, participando de audiências públicas, participando na elaboração de projetos de lei, participando de reuniões políticas dentro de comissões temáticas, frequentando o plenário. Enfim, a política é um vasto universo que envolve atividades muito peculiares que não são ensinadas em curso algum. Você não vai encontrar um curso, uma faculdade que te ensine como é fazer política. Isso aí você aprende na prática. Aliás, essa é uma das grandes frustrações de pessoas que acabam querendo ingressar na vida política sem ter qualquer preparo. As pessoas acabam vendo que fazer política é diferente de ler uma manchete, uma notícia de política nos veículos de comunicação tradicional. Nesse sentido, eu acabei, por uma questão empírica, aprendendo bastante de como opera a política institucional, principalmente a política de Brasília. Eu também frequentei muito assembleias legislativas e câmaras municipais em diversos estados do país. Nós somos um país com 26 estados, mais o Distrito Federal. Somos uma república federativa. Então, o meu diálogo com senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e membros do Executivo, presidente da República, governadores, prefeitos, sempre foi muito intenso nestes últimos anos, invariavelmente concentrado na questão do meio ambiente e dos animais. Eu sou um animalista de carteirinha, mas também um ambientalista. Na verdade, eu considero de certa maneira quase que um contrassenso você ser um ambientalista e não ser um animalista. E por motivos óbvios, não é possível ser um animalista e não ser um ambientalista. Mas o que eu quero fazer com vocês nos próximos minutos é justamente falar de abordar alguns aspectos básicos, mas que normalmente são ignorados por todos aqueles que se interessam em lutar por mais direitos aos animais neste país. Um país com pouquíssimos direitos aos animais, diga-se de passagem. As pessoas em geral assumem uma posição de eu não gosto de política, política é muito chato, só tem bandido na política, política não me interessa. E eu pessoalmente, sem demérito daquelas pessoas que têm essa posição, considero este posicionamento, esta reflexão, um tanto quanto infantil. Infantil no sentido de que nós precisamos entender que a política governa a nossa vida. Sempre foi assim, é assim e continuará sendo assim. A política, ela é o oxigênio social, o oxigênio da vida em sociedade. Sem a política, nós absolutamente teríamos um estado anárquico, um estado onde cada um iria fazer o que bem quisesse e, naturalmente, vocês já podem imaginar animais não humanos como sendo um dos elementos, dos estratos dessa sociedade, seriam ainda mais abusados do que já são.
É preciso sempre relembrar que nós estamos em um país de natureza, de matriz pecuarista, um país que tem cerca de 213 milhões de habitantes, neste país de dimensões continentais, mas que tem mais de 214 milhões de cabeças de gado. Vejam bem, nós temos mais bovinos do que pessoas neste país. E eu falei apenas de bovinos, não estou falando de aves, não estou falando de répteis, não estou falando de anfíbios, não estou falando de peixes. E todos esses grupos, eles são, de uma maneira ou de outra, de maneira explícita ou velada, usados dentro da grande engrenagem econômica que é a pecuária, que é a indústria de exploração animal. Para não falar de outras. Não estou falando aqui dos animais usados na experimentação, não estou falando aqui dos animais usados em práticas de entretenimento, animais usados na indústria da moda e assim por diante. Portanto, eu acho que é quase desnecessário dizer que uma aproximação de todos aqueles interessados em defender a pauta animalista com o universo da política é primordial, haja vista que é através da política que nós temos avanços em relação aos animais sendo construídos, mas também retrocessos muito grandes. Quem aqui não se lembra da emenda à Constituição 96, que coloca dentro da Constituição uma expressão que determina, que define a vaquejada e práticas afins congêneres como patrimônio material brasileiro, patrimônio material cultural brasileiro. Essa emenda constitucional é resultado de uma grande manobra política que só foi possível justamente porque existem pessoas no universo da política que têm um interesse explícito em provocar obstruções ao avanço da pauta animalista, da pauta que cria direitos aos animais. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, sobre esse universo, como ele é bastante refratário à nossa luta, mas como também ele nos oferece uma possibilidade de, uma vez devidamente informados, devidamente municiados, ingressar nessa arena para tentar conseguir avanços pelos animais e pelo meio ambiente, por que não dizer pela coletividade. Então vamos lá. Primeiro, algumas obviedades. Nós vivemos em um país cujo regime político é um regime bicameral. Isso significa que dentro do legislativo nós temos duas grandes casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, o Senado representando os estados e a Câmara dos Deputados, também conhecida popularmente como Casa do Povo, representando a população dos estados. São duas casas que juntas formam o Congresso Nacional, e essas casas têm funções muito específicas e diferentes, similares em alguns aspectos, diferentes em outros. Eu vou me ater aqui à questão da Câmara dos Deputados, porque é aquele no qual eu tenho a vivência, mas o mesmo raciocínio se aplica ao Senado. O Senado é composto hoje por 81 parlamentares, 81 senadores, e a Câmara dos Deputados é formada por 513 parlamentares, deputados e deputadas federais, que dialogam com a população dos seus estados. A participação de cada estado dentro da Câmara dos Deputados, ela não é isonômica. Isso significa que nós teremos estados como São Paulo, por exemplo, que tem direito a 70 cadeiras de seus representantes na Câmara dos Deputados, e estados como o Acre, por exemplo, que tem direito apenas a 8 cadeiras. Ou seja, nós teremos 8 deputados federais do Acre, a partir do pleito eleitoral que se realizará agora em outubro de 2022, e teremos 70 parlamentares representando São Paulo na Câmara dos Deputados. O mesmo se aplica aos outros estados em números diferentes, que é proporcional à população de cada estado. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é o estado onde eu resido, apesar de realizar muitas atividades minhas em São Paulo e em Brasília, eu também desempenho muitas delas no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem direito a 46 cadeiras no parlamento, que serão renovadas ou não por nomes definidos nas urnas eletrônicas em outubro de 2022. Desses 513 parlamentares, deputados federais, nós podemos dizer que existem diversas bancadas constituídas. O que é uma bancada? É um grupo de parlamentares que tem uma afinidade de posicionamento em relação a algumas pautas que são muito expressivas. Temos a bancada da bala,
temos a bancada da Bíblia, e temos uma bancada que ela é muito importante, que ela é conhecida como a bancada do boi, ou de uma maneira mais genérica, a bancada ruralista. A bancada ruralista ela é composta, na atual configuração do parlamento, por cerca de 250 deputados federais. Isso significa que, diante de uma proposta legislativa qualquer que seja benéfica ou maléfica à agenda animalista, nós temos, a rigor, 250 parlamentares que, dialogando de maneira muito explícita com a pauta do agronegócio, com a pauta da pecuária, do incentivo da indústria da exploração animal, são pessoas que ganham dinheiro diretamente dessa atividade ou de forma indireta, através daqueles seus representantes. Nós temos pelo menos aí 250 parlamentares que nós devemos tentar convencer de uma ação legislativa qualquer que venha causar um retrocesso para a pauta de direitos animais. Então vejam só que esta é uma situação ingrata para os animais e ingrata para nós que lutamos por uma agenda desse tipo. Eu acho que com essa informação já fica claro que, se nós não nos preocuparmos em criar uma aproximação com o universo da política, nós sempre estaremos em franca desvantagem com qualquer iniciativa que lá venha a ser tramitada. E veja só, a nossa aproximação do universo da política, ela está para além de qualquer afinidade ideológica. A nossa necessidade de dialogar com a política é uma necessidade concreta, porque sem ela nós não conseguimos orientar, nós não conseguimos influenciar, nós não conseguimos estimular e nem obstruir pautas legislativas que causem danos aos animais e ao meio ambiente, como eu citei agora há pouco, da emenda à Constituição 96, que tratou do tema da vaquejada dentro da Carta Maior deste país. Apenas para lembrar, de uma maneira muito sucinta, a tramitação da emenda à Constituição 96, ela aconteceu de uma maneira completamente anômala, ferindo o regimento interno de ambas as casas, e ela foi aprovada mesmo assim. Vejam só, acabei de citar um termo aqui que ele merece uma atenção específica, que é o regimento interno da casa. O Senado tem o seu regimento interno, a Câmara dos Deputados também tem o seu regimento interno. Eles são bem parecidos, mas não são idênticos, porque cada casa tem sua peculiaridade. O regimento interno nada mais é do que um manual de diretrizes que o parlamentar precisa acatar, obedecer para realizar o seu trabalho legislativo. Lá existem as formas como os parlamentares devem se comportar e o que eles podem fazer nas comissões temáticas, nas comissões permanentes, nas audiências públicas, nas votações em plenário e diversas outras atividades que o parlamentar exerce. Lembremos que um parlamentar, de novo aqui estamos falando do deputado federal, ele tem 3 prerrogativas principais: participar da discussão, votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que todo ano determina quanto que o Executivo pode e deve gastar nas suas diversas pautas, educação, saúde, enfim, mobilidade urbana e por aí vai. Uma outra função do parlamentar é a de legislar, isto é, propor, discutir e votar propostas legislativas de sua autoria ou de autoria de terceiros, e terceiros aqui significa de outros colegas parlamentares, mas também propostas legislativas do Executivo ou mesmo de iniciativa popular, vamos falar disso em algum momento, e de fiscalizar o Executivo. Ou seja, o parlamentar ele tem a prerrogativa de buscar informações junto aos instrumentos da administração direta, por exemplo, os ministérios, sobre pautas que ele julgue serem interessantes. Então, por exemplo, um parlamentar que represente a agenda animalista, que acolha essa agenda de maneira verídica, ele poderia provocar os ministros, as agências, secretarias do Executivo, da administração direta, no sentido de buscar informações que por alguma razão sejam interessantes. Por exemplo, se eu fosse um parlamentar e eu quisesse fazer a seguinte pergunta: quantos animais são usados na prática da experimentação científica brasileira?
Quem teria esses dados? Quem deveria ter esses dados? A rigor, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, ou MCT. Antigamente ele não tinha inovação ou informação dentro da sua sigla. A pergunta é, será que essa informação existe? Será que o Ministério, se inquirido por um parlamentar, ele tem condições de enfrentar esse tipo de questionamento? A minha experiência diz que não. Esse número não está tabulado, não é explícito, sequer público. Portanto, desse tipo de provocação, por exemplo, que é singela, quantos animais são usados na experimentação científica brasileira todo ano, ou no ano pregresso, né, no ano de 2021, quantos foram usados? Quantos foram mortos? Quantos ainda estão vivos? De que espécie? Para quê? Por quem? Quem vendeu? Quem comprou? Perguntas básicas. Haja vista que a pesquisa científica ela é majoritariamente financiada por dinheiro da União, pelo erário público. 90% ou algo nesse índice das pesquisas científicas são realizadas em institutos federais, em universidades públicas e assim por diante, né? Aquilo que é realizado nas indústrias farmacêuticas, na iniciativa privada, ela obedece outra dinâmica. Esse tipo de informação muito provavelmente não está tabulada e deveria estar tabulada. Então, eu, enquanto parlamentar, tenho todo o direito de expor essa barbaridade e chamar a sociedade brasileira a realizar um debate sério sobre isso. Afinal de contas, por que esse número não existe? Agora vejam só, enquanto nós não tivermos um diálogo franco e acessível com parlamentares federais que possam fazer essas inquisições, e o parlamentar decidirá fazer um inquirimento ou não em função da sua conveniência política, da conveniência partidária, nós jamais conseguiremos avançar numa pauta dessa natureza. Então, com isso, apenas com essa declaração bastante singela, eu estou querendo dizer para vocês que é fundamental que os agentes da pauta animalista, sejam eles operadores de direito, sejam eles biólogos, veterinários, filósofos, simpatizantes, ativistas, enfim, qualquer pessoa que tenha interesse genuíno em trazer transparência, publicidade e melhoras à vida dos animais não humanos, ele precisa ter um diálogo, uma ponte de relacionamento com agentes políticos, seja do partido A, do partido B, do partido W, do partido X. E por que aqui o grande número de partidos, são atualmente 32 partidos efetivamente reconhecidos pelo TSE, ou pelo menos que tem representação na atual legislatura na Câmara dos Deputados? Por que é importante que nós tenhamos diálogo com todos os partidos, e não apenas com aqueles com os quais nós tenhamos algum tipo de afinidade ideológica, por exemplo, ou de afinidade histórica? Porque dentro da Câmara dos Deputados, nós vamos ter toda uma estrutura organizacional que vai ter a força de cada partido maior ou menor dentro da sua Constituição. E eu explico melhor. A Câmara dos Deputados, quando ela recebe uma proposta legislativa, seja do Executivo, seja do Judiciário, seja dos parlamentares da própria Casa, seja de iniciativa popular, porque a sociedade ela também pode elaborar uma proposta de lei e fazer com que ela seja protocolada à Câmara dos Deputados. Para isso ela precisa reunir no mínimo 1.500.000 assinaturas. Estou usando aqui um número muito próximo da realidade, mas ele é um pouquinho, na verdade deve ser um pouquinho mais, porque ele acompanha um percentual da população brasileira. Essa proposta legislativa ela é recebida pela Secretaria da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, ela é protocolada, recebe um número, ela é identificada pelo corpo técnico nos temas que ela aborda. Então vamos imaginar que eu esteja falando aqui de um projeto de lei que de alguma maneira verse sobre um sistema único de saúde para animais não humanos. Vamos usar aqui essa hipótese. Esse SUS animal, ele dialoga com a pauta da saúde, ele dialoga com a pauta dos animais, e aqui a gente pode considerar que é do meio ambiente, ele dialoga com uma pauta de finanças e tributação, porque é um sistema único de saúde para animais não humanos, envolve custos, e ele precisa ser avaliado
na sua pertinência constitucional, se ele não viola a Carta Maior do país. Então aqui nós falamos basicamente de 4 comissões que vão receber esse projeto de lei e que discutirão e colocarão para votação em suas respectivas comissões essa mesma matéria do começo ao fim. Então digamos que a primeira comissão que terá a responsabilidade de avaliar o mérito dessa proposta seja a CEMADES, Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Toda a pauta que envolve animais, em geral, dialoga com essa comissão. Essa comissão é uma comissão permanente, de um total de 24 comissões permanentes, se não me engano, e cada comissão ela aborda um tema, alguns sobre seguridade social, outros sobre mobilidade urbana, outros sobre finanças e tributação, e assim por diante. Então, a CEMADES receberia esse projeto de lei e dentro da CEMADES você vai ter a discussão desse projeto de lei e a sua eventual modificação, tanto em termos positivos como negativos, nas discussões ocorridas dentro desse instrumento. A CEMADES hoje ela é composta por 17 parlamentares titulares e 17 parlamentares suplentes. E a distribuição dos parlamentares dentro dessa comissão ela é feita como resultado de um jogo político. Alguns partidos, os partidos mais fortes, mais expressivos na Câmara, aqueles que têm o maior número de parlamentares, eles acabam tendo prerrogativas ou benefícios ou instrumentos de negociação para colocar os seus parlamentares em comissões que eles considerem estratégicas. Existem comissões que são muito disputadas, comissões que já não recebem tanta atenção assim. Então, o parlamentar, em função da titularidade que ele receba dentro de uma dada comissão, ele tem aí apresentado o seu valor político. Uma coisa é você ser um parlamentar titular da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJC, que é uma das comissões mais numerosas e importantes da Câmara dos Deputados. Outra coisa é você ser um parlamentar titular da Comissão de Esporte, que é uma comissão pequenininha, uma comissão que efetivamente ela acolhe propostas legislativas que dialogam especificamente com a pauta do esporte. Por exemplo, se nós tivéssemos um projeto de lei que versasse sobre o uso de cavalos em alguma atividade esportiva, certamente esse projeto iria passar pela Comissão do Esporte. Então é muito importante que nós tenhamos um colega parlamentar, um contato parlamentar dentro dessa comissão que seja simpático, ou pelo menos que tenha uma ponte aberta de diálogo, de negociação com o grupo que representa a pauta animalista. E esse parlamentar pode ser do partido X, ou do Y, ou do Z, e assim por diante. É por isso que nós precisamos ampliar o debate com diversos parlamentares, ainda que nós tenhamos, claro, as nossas predileções, preferências. Nós sabemos que existem alguns partidos ou alguns tipos de parlamentares, em função da região do país, ou do seu background, do seu histórico profissional ou não, que são mais simpáticos ou são refratários à pauta animalista. Então, todos esses elementos devem ser considerados na hora que nós vamos construir um diálogo com os parlamentares, sejam eles opositores, sejam eles defensores das pautas que nós consideramos relevantes. No caso aqui do nosso exemplo hipotético de um SUS para animais não humanos, ele vai ser discutido, modificado ou não no seu teor dentro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e uma vez votado, ele será transferido para a comissão seguinte. Por exemplo, a Comissão de Seguridade Social e Família, CSSF. Uma vez que ele seja debatido, modificado ou não, votado, ele passará para a Comissão de Finanças e Tributação, a CFT. Uma vez que ele seja discutido, modificado ou não e votado, ele será passado para a última comissão, que é a CCJC, Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que lá vai analisar não o seu mérito, mas o fato dele estar obedecendo, violando ou não a Constituição brasileira. Uma vez que ele passe por todas essas comissões, modificado ou não, para o bem ou para o mal, ele pode ser encaminhado para o plenário. Mas eu quero dizer para vocês que a maior parte dos projetos de lei, eles são conclusivos nas comissões. Ou seja, eles são discutidos e votados nas comissões, e uma vez que eles são aprovados lá, eles não vão para o plenário, e aí daí eles migram para outra casa legislativa, que no caso é o Senado, para o caso deles terem nascido na Câmara dos Deputados. Então, nós vivemos em um país com um sistema bicameral,
o que significa que toda proposta legislativa precisa fazer esse caminho na Câmara dos Deputados, e uma vez que ele seja discutido e votado, ele é remetido a outra casa legislativa, o Senado, que também lá tem suas comissões permanentes, lá também será debatido e modificado ou não, e caso seja modificado, ele retorna à sua Câmara, à sua casa originária, para que lá seja discutido e votado a modificação especificamente. Se o restante do projeto não foi modificado, o restante fica como está e a modificação ela é discutida e votada. Caso o projeto de lei que nasça na Câmara dos Deputados migre para o Senado e não sofra modificação alguma, ele é remetido para o gabinete da Presidência da República, para que o Presidente da República sancione ou vete o projeto de lei, vete totalmente ou vete parcialmente. Todo esse processo, como vocês já podem imaginar, que envolve muitas comissões, que envolve a discussão com diversos parlamentares, ele é demorado. Eu vou dar um exemplo concreto para vocês. Em 2013, foi apresentado um projeto de lei que proibia o uso de animais em testes cosméticos. Ele foi apresentado na Câmara dos Deputados, passou pelas comissões, foi discutido, foi modificado, foi votado, migrou para o Senado, e no Senado ele se encontra parado até agora, desde 2013. Ele está parado numa comissão específica chamada Comissão de Assuntos Econômicos. Por que ele não caminha, Frank? Porque não existe interesse político ou existe lobby muito grande das partes interessadas em não deixar um projeto de lei dessa natureza caminhar, fazendo com que os animais continuem sendo usados em testes cosméticos no Brasil. Percebam que se nós não nos articulamos politicamente, se nós não temos pontes construídas com políticos, se nós não temos representantes da pauta animalista na política institucional de Brasília, ou nas assembleias, ou nas câmaras municipais, assembleias legislativas, estaduais, eu me refiro, nós sempre estaremos nadando e morrendo na praia. Porque todo o trâmite dos projetos de lei nas câmaras temáticas, ela é política pura. O presidente de uma comissão, ele tem o poder de obstruir, tem o poder de retardar, tem o poder de acelerar, tem o poder de se articular com outros elementos titulares daquela comissão para fazer com que aquele projeto seja bem sucedido ou mal sucedido, modificado ou não modificado, arquivado ou não. E dessa relação dos políticos com a presidência das comissões, dessa relação dos políticos que no plenário podem discutir ou não um projeto de lei, melhorando ou piorando, nós temos a realidade dos animais não humanos transformadas neste país. E vejam só, eu disse que a maior parte dos projetos de lei são conclusivos nas comissões, por isso que é muito importante que nós acompanhemos o andamento desses projetos de lei em todas essas comissões, e não apenas no plenário. Mesmo porque é nas comissões que nós, sociedade civil, podemos ingressar e participar daquelas reuniões, nós podemos acompanhar isso pela TV Câmara, mas no plenário não. O plenário, Ulisses Guimarães, é um local restrito apenas para os parlamentares e os seus assessores diretos. Então o plenário ele é refratário à participação popular, enquanto as comissões elas são mais permeáveis a isso. É importante também lembrar que o fato de termos parlamentares simpáticos à causa animal, à pauta animalista, nas comissões não é suficiente. É importante saber se eles são titulares ou suplentes, porque se eles são titulares, o voto deles conta. Se eles são suplentes, ele só conta na ausência do seu titular. É claro que eles têm um direito de manifestação. Lá é a casa do parlare, do parlamento, né, da fala. Então os parlamentares podem se manifestar. Mas se o parlamentar é líder do partido, por exemplo, ele tem prerrogativas que um parlamentar normal não tem. Se o parlamentar ele pertence a um partido massivo, um partido que tem poder político, ele tem uma forma de dialogar com o presidente da Câmara diferente de um parlamentar nanico, um parlamentar inexpressivo, que basicamente representa um partido, representa uma pauta, mas ele não tem expressividade política. A gente brinca lá que nós temos os deputadinhos, os deputados e os deputadões. Então vejam só que dessas pequenas ilustrações de como é a vida política em Brasília, nós podemos depreender que existem muitos obstáculos a serem vencidos para que os animais conquistem mais direitos no país. Ah, Frank, eu já sabia de tudo isso. Pois bem, ótimo. O importante é que nós saiamos dessa órbita do apenas saber para a órbita do agir.
E do agir significa que nós passemos a construir um lobby organizado, um advocacy organizado em defesa dos animais junto aos parlamentares. Ah, Frank, mas nós não temos parlamentares lá que nos representam. É uma pena, deveríamos ter. Mas na hipótese de não termos, nós precisamos nos organizar com aqueles que lá estão, com aqueles que lá existem, para que eles possam, de alguma maneira, também ser instrumentos nossos, instrumentos dos animais, para impedir retrocessos dentro dessa pauta. Não existe opção de que nós não nos interessemos ou não nos aproximemos da política. Cada vez que nós repetimos esse mantra horroroso de que eu odeio a política, eu não gosto de política, não quero me aproximar dela, nós estamos condenando os animais a maiores dificuldades dentro de um país de matriz pecuarista. Então, nos meus minutos finais, porque aqui eu já me ultrapassei os meus 30 minutos e eu poderia aqui ficar por um bom par de horas falando de várias nuances do regimento interno, das discussões em plenário, do colégio de líderes, da articulação política. É importante que a mensagem que eu estou tentando transmitir, ela se consolide dentro do seu repertório ativista, do seu conjunto de instrumentos profissionais, que é: sem a política, nós não conseguimos avançar efetivamente em defesa dos animais, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. As mudanças culturais, a manifestação de celebridades, de formadores de opinião, artigos em jornais, campanhas de divulgação de assuntos quaisquer são muito importantes. Eles, de forma alguma, eles estão sendo diminuídos. O que eu estou querendo fazer é o contrário, é trazer a relevância da discussão e da aproximação do campo da política ao trabalho em defesa dos animais, algo que normalmente é relegado a um terceiro plano, porque as pessoas acham que política é uma coisa chata, uma coisa feia, uma coisa que só tem gente mal intencionada. Isso não é verdade. Assim como em qualquer grupo humano, existem as pessoas bem intencionadas e existem as mal intencionadas. Existem pessoas bem intencionadas, mas que são incapacitadas para exercer aquela função. Existem pessoas muito capacitadas, mas que não ocupam esses espaços. Então nós precisamos encontrar uma situação, precisamos construir uma configuração onde tenhamos pessoas bem intencionadas que sejam efetivamente capacitadas no exercício da função parlamentar. Não basta apenas segurar um cachorrinho no colo e dizer que ama os animais. O jogo da política é um jogo pesado, é um jogo insalubre do ponto de vista físico e mental, e ele demanda pessoas que tenham a capacidade de se articular com seus colegas, que ora são adversários, ora são companheiros nas mais diversas pautas. Portanto, aqui eu me despeço de vocês. A vontade é de expor mais e mais essa temática junto àqueles que se interessam. Peço a vocês que, caso tenham interesse, me acompanhem nas redes sociais. A minha rede social principal é o Instagram, @FrankAlarcon_PhD. O nome é horrível, mas já tinham tomado a palavra Frank Alarcon, então Frank Alarcon_PhD, e lá normalmente faço abordagens nesse sentido e outros mais, sempre na defesa dos animais não humanos e do meio ambiente. Um grande abraço a todos vocês, foi um prazer.